Olá pessoal, nessa videoaula vamos começar a falar de funções de duas variáveis. A ideia dessa aula é bem introdutória mesmo. O que a gente vai fazer é definir o que é uma função de duas variáveis, fazer os primeiros exemplos para explicar o que é, falar de domínio e contradomínio e também, agora no caso de domínio, fazer algumas figuras, porque agora estamos dentro do plano. O domínio agora é um subconjunto do plano. E quando a gente está falando de plano, muitas vezes é interessante fazer figuras. Então, vamos começar a aula. Então, nós temos uma função f, em que vai ter um domínio e um contradomínio, em que o nosso domínio eu vou colocar com uma letra U, tá? U é o domínio da f, em que para cada ponto de U, agora ponto de U é um par ordenado, ou seja, para cada x, y, nós associamos um outro valor real, z igual a f de x, y. Então, como disse, U é domínio e os pontos em que a f atinge é chamado de imagem. Então, só para a gente entender um pouco, vamos fazer alguns exemplos básicos, é o seguinte, eu pego a f de xy igual a 2x mais 3y menos 1. Isso aqui é uma função. Então, a lógica de função é sempre essa, olha, se eu sei o meu ponto do domínio, se eu sei quanto vale o x e y, eu tenho que saber quanto vale o f de x e y. Tá? Então, o que quer dizer isso? Olha, se eu sei que o x é igual a 1 e o y é igual a 2, eu tenho que saber quanto vale o f de 1, 2. Essa é a ideia de função. Se a gente sabe o que acontece aqui, tem que saber o que acontece aqui. Então, quanto é f de 1, 2? Simplesmente substitui o x por 1 e o y por 2. Então, vai dar 2 vezes 1, mais 3 vezes 2, menos 1. Fazendo a conta, 2 mais 6, 8, menos 1, 7. Então, ó, f de 1, 2 é 7. Se eu sei quanto vale o x e o y, eu tenho que saber quanto é isso. E caso a gente, sem explicitar nem nada, quais são os valores em que x e y faz sentido? Todos os pontos de R2. Então, apesar de eu não ter explicitado, o domínio da f é todo o plano. Tá? Qualquer x e y que eu pegar do plano, eu consigo calcular isso. Bom, um outro exemplo também, a gente pode, claro, fazer soma, pode fazer multiplicação, pode tirar raiz quadrada, etc. Então, um exemplo, g de x y igual a x vezes y. Mesma ideia, se sabemos o x e o y, nós temos que saber quanto é a multiplicação deles. Então, por exemplo, quanto é g de menos 1 menos 2? G de menos 1 menos 2 é menos 1 vezes menos 2, e isso aqui é igual a 2. Já é direto. Tá, então, a mesma situação de uma variável, de cálculo de uma variável. Podemos chamar de f, g, colocar qualquer letra da função, h. Agora estamos trabalhando com o par ordenado e estamos só com um valor real. Essa é a ideia agora. E funciona exatamente do mesmo jeito. Só que agora, só para explicitar, o domínio de g também é R2. Então, só para convenção, que é bem parecida, que é o seguinte, caso o domínio da função f não seja explicitado, subtende-se como o maior subconjunto de R2 em que a expressão da f faça sentido. Então, quando a gente fala que faça sentido, olha, por exemplo, eu pego esse f de xy igual a 1 sobre x2 mais y2. Tá? Deixa eu botar um igual mais forte aqui. Então, então, a mesma ideia de sempre, quais são os x e y que faz sentido? Como eu estou trabalhando com fração, é todos os pontos em que o denominador é diferente de zero. Quais são os pontos que o denominador é diferente de zero? Ou seja, quando x2 mais y2 é diferente de zero? Bom, x2 é positivo, y2 é positivo, vamos dizer assim, maior ou igual a zero. O único problema que daria é quando x igual a zero e y igual a zero. De cabeça mesmo. Tá? Ou seja, se eu botar x igual a menos 1, vai dar 1 mais y quadrado, sempre positivo. Se x igual a menos 2, dá 4 mais y quadrado. Qualquer valor de y eu posso colocar. Então, o que eu quero dizer, só explicitando, ou seja, o único ponto que isso aqui, o denominador vai dar zero, é o 0, 0. É a origem. Então, o domínio da f é todo o plano, com exceção da origem. Tá? E desenhar isso, acho que não é interessante. Você vai desenhar o plano todo e marcar uma bolinha aberta aqui e rachurar. Mas, enfim, não vou fazer isso aqui. Vamos fazer nos outros exemplos, que é um pouquinho mais interessante. Então, o segundo exemplo pega o f de xy igual a raiz quadrada de 1 menos x.
Então, como que a gente acha os pontos do domínio disso? São todos os pontos x e y, tá? Não se esqueça que agora estamos no plano, ou seja, todos x e y, por mais que a expressão só dependa de x, em que essa expressão aqui dentro, que está dentro da raiz, é positiva. Ou seja, o domínio da f, caso alguém goste de escrever desse jeito, é o conjunto dos x e y pertencente a R2, tal que 1 menos x é maior ou igual a zero. Pode ser 0 ou maior ou igual a zero. Então, em outras palavras, se a gente quer desenhar... essa região aqui fica um pouco mais nebulosa, assim, no seguinte sentido. Pensar como segmento de reta é mais rápido. Agora, pensar como região do plano pode tomar um pouquinho mais de trabalho. Então, a ideia é o seguinte. Como que a gente desenha 1 menos x maior ou igual a zero? Então, o que eu estou dizendo para vocês é, vou passar o x para cá e etc. Eu quero desenhar os pontos em que x é menor ou igual a 1. A gente fez isso numa outra aula de revisão de plano cartesiano. Mas quem é o x menor ou igual a 1? A gente desenha a reta x igual a 1, ou seja, a gente vai marcar o ponto 1 aqui. Desenhamos a reta. Como está menor ou igual, ou seja, tem um sinal de igual. A nossa reta, deixa eu fazer em amarelo, é cheia. Normalmente a gente tem que decidir, então, ó, quando está cheia, a gente pega esse plano e divide essencialmente em dois pedaços, já que só tem uma reta, o que está à direita do 1 e o que está à esquerda do 1. E como x é menor ou igual a 1, então eu tenho que decidir qual é a região que eu vou pintar, ou essa ou essa. Bom, x igual a zero funciona, ou seja, essa reta aqui toda satisfaz x menor ou igual a 1. Então a minha região, que é o meu domínio da minha função, é isso aqui. E aqui a reta cheia, a convenção que a gente usa. A mesma ideia a gente aplica aqui, no exemplo 3. Pego f de xy igual a 1 sobre raiz quadrada de y menos x. O que está aqui dentro da raiz quadrada tem que ser positivo, ou melhor dizendo, maior ou igual a zero. Só que ainda está no denominador, ou seja, o denominador tem que ser diferente de zero. Estou juntando esses dois fatos aqui. A única possibilidade é quando o y menos x é maior ou igual a zero e y menos x é diferente de zero. Então, ou seja, o meu domínio da f é igual a xy pertencente a R2, tal que y menos x é maior que zero. Então, novamente, fazemos a mesma ideia, não tem muito... É o mesmo procedimento que aqui, só que agora é outra figura, outra reta. Então, eu pego, olha, a reta x igual a y, tá? Ou seja, y é maior que x. Então, deixa eu botar aqui, ó. X menor que y. Então, olha, eu vou ter que desenhar a reta x igual a y. Como que aqui está só o sinal de menor e não tem o menor igual, a gente desenha pontilhado. E agora tem que tomar uma decisão. Ou pegamos, essencialmente, todos os pontos acima, já que o plano, novamente, foi dividido em duas partes, ou acima dessa reta, ou abaixo dessa reta, e a gente vai ter que, essencialmente, decidir um deles. Então, como que a gente decide? Bom, eu quero pegar todos os pontos em x, tal que x é menor que y. Então, um dos jeitos muito espertos é marcar um ponto. Escolha esse ponto aqui, por exemplo. Tá? Aí, se você pegar esse ponto, vamos supor, esse ponto aqui é 0, 1. Satisfaz essa desigualdade? Bom, 0 é menor que 1. Então, toda essa região aqui tem que pegar. Tá? Ou seja, todos os pontos que estão aqui vai satisfazer x menor que y. Por quê? Porque se fosse o contrário, teria que passar. Tem um teorema de continuidade aqui, vamos dizer assim. Se todos os pontos que eu peguei se eu tiver que, por exemplo, se eu tiver que trocar x menor que y por x maior que y, eu tenho que necessariamente passar por x igual a y, fazer um caminho, etc. Ou seja, eu tenho que cruzar essa fronteira. Então, o que eu quero dizer é que a minha região é esse pedaço aqui todo. Pode escolher qualquer ponto que vai funcionar. Tá? E agora, pontilhado. Essa região aqui embaixo não está no domínio. Só escolher alguns pontos aqui e vocês facilmente se convencem. Mas, bom, basicamente é isso que eu queria falar para vocês.
Agora temos domínio. O domínio é parecido quando a gente vai fazer algebricamente com o caso de uma variável, né? Olhar se tem raiz quadrada, se está no denominador. Só que agora, dependendo da região, pode ser interessante fazer figuras para a gente visualizar o que está acontecendo. Bom, e basicamente é isso que eu queria falar para vocês.